Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Até onde você iria para defender a sua família? E se o destino lhe pregasse uma peça e você se visse envolvido em uma trama onde poderosos inimigos, os quais você enfrentou no seu passado, se unissem para se vingar de você? E para isso, eles sequestrassem o seu filho? Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Após uma carreira bem-sucedida como um dos melhores atiradores do exército, ele se vê agora nesta situação em que precisa tomar uma atitude para salvar o seu filho. Mas, para executar este resgate, ele precisará quebrar as regras que sempre defendeu, pois os inimigos que ele terá que enfrentar não terão piedade quando estiverem com ele face a face. Uma missão de resgate recheada de muita inteligência, ação e cenas de luta de tirar o fôlego. Veja a atitude de um pai que arriscará sua própria vida para salvar a vida do seu filho. O filme começa mostrando ele, o cara que já foi um dos melhores atiradores do exército. Precisão absurda, sangue frio, missão dada, missão cumprida. Mas agora ele tá longe dessa vida. Mora numa casa simples, tentando ser um pai normal. Ele até tenta se encaixar nessa rotina pacata, faz café, leva o filho pra escola, tenta ser um cara comum. Só que a verdade é que ele nunca foi comum. E aí vem o problema. No meio dessa tentativa de ser um homem qualquer, o passado volta com tudo. Do nada, estranhos começam a aparecer. Carros desconhecidos parados na rua, gente observando de longe. Primeiro, ele acha que é paranoia, mas um cara como ele nunca pode baixar a guarda. Quando um ex-colega do exército liga e solta um alerta estranho: "Ei, ouvi falar de uns caras perguntando sobre você." Ele sente aquele frio na espinha. Então, um dia qualquer, ele sai para comprar pão, e quando volta, a casa tá um caos. Portas abertas, móveis quebrados, marcas de luta. E o pior de tudo, o filho sumiu. O desespero bate. Ele revira a casa, chama o garoto, mas nada. O coração acelera. Aí ele vê, um celular jogado no chão toca. Tela rachada, número desconhecido. Ele atende. Uma voz fria do outro lado da linha. "Finalmente achamos você. Agora temos algo seu. Você sabe o que fazer." Pá. Silêncio. Ele aperta o telefone com tanta força que quase quebra. Ele sabe quem são esses caras. Velhos inimigos. Pessoas que ele achou que nunca mais veria. O que eles querem? Vingança. E agora? Agora ele precisa decidir. Chamar a polícia? Esquece. Esses caras não jogam limpo. Tempo é essencial. Se ele esperar, o filho pode não estar mais vivo. Então ele faz o que sempre fez de melhor. Se prepara para a guerra. Primeiro, ele revisita o velho esconderijo no porão. Caixas de madeira, códigos, fundo falso. Armas que ele não toca há anos. Cada peça tem um peso. Cada arma traz uma lembrança. Ele não queria voltar para isso, mas não tem escolha. Ele liga para um velho contato do exército. "Preciso de informações." Agora o cara reluta, mas entende a gravidade. Em minutos ele recebe um nome, um local. Os sequestradores estão em movimento. Sem tempo a perder, ele veste o colete, ajusta o rifle e sai. A caça começou. Agora a coisa fica séria. Ele tá na caça. O filho foi levado, os sequestradores não deram detalhes, só soltaram aquele aviso vago no telefone. Mas ele já sabe quem são. E se tem uma coisa que ele aprendeu no exército, é que todo inimigo deixa um rastro. Ele não pode perder tempo. Pegando as informações com um velho contato do exército, ele descobre que os sequestradores estão se movendo. Não tão longe, ainda dá para pegar. O problema? Eles sabem que ele vai atrás e vão estar prontos. Primeiro, ele precisa de um carro, algo discreto, rápido. Ele não tem tempo para alugar ou comprar, então ele pega um na marra. Nada muito chamativo, só um sedã de rua que ninguém vai suspeitar. Agora, é direção reta até o primeiro ponto de encontro dos sequestradores. Um galpão abandonado no meio do nada. Ele chega sem fazer barulho. Não vai entrar igual um louco. Não ainda. Primeiro ele observa. 2 caras na porta, armados. Outros devem estar lá dentro. Ele se move rápido, silencioso. Aproxima-se por trás, neutraliza o primeiro com uma chave de braço, pega a arma dele. O segundo nem vê de onde veio o golpe. 2 a menos. Agora, a porta tá livre. Ele entra. Escuro, silêncio. E aí, bum!
Luzes acendem de repente. Armas apontadas para ele. Era uma armadilha. O líder dos sequestradores aparece. É um rosto do passado. Alguém que ele derrubou anos atrás. Alguém que devia estar morto. Você devia ter ficado quieto. Mas ele não responde. Só observa. Eles querem que ele fale, que implore. Mas ele nunca foi assim. Ele analisa a sala, vê as saídas, as armas, os inimigos. 5 caras armados. O líder continua. Seu filho tá bem por enquanto. Mas se você quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer algo pra gente. Aí vem a revelação. Não é só vingança. Eles querem usar ele. Ele tem habilidades que eles precisam. Um assassinato, um alvo importante. Se ele fizer, talvez o filho viva. Ele não tem escolha. Finge aceitar. Diz que precisa de um tempo para planejar. Eles amarram ele numa cadeira e saem para discutir os detalhes. Erro deles. Eles esqueceram com quem estão lidando. Ele pode estar preso, mas não está indefeso. Ele se lembra de um truque que aprendeu no exército. Desloca o polegar, escapa das algemas. Rápido e silencioso. Agora, ele está solto. Ele se esgueira pelo galpão, pegando uma faca de um dos seguranças. Elimina um por um, rápido, eficiente. Até que só sobra o líder. Onde está meu filho? O líder ri. Longe demais para você pegar. Mas ele fala mais do que devia. Ele dá pistas, um nome, uma cidade. Agora ele sabe para onde ir. Ele aperta o gatilho, o líder cai. Sem tempo para pensar. Ele pega tudo que pode, armas, munição, um novo carro, e parte para a próxima fase, o resgate. Agora é tudo ou nada. Ele já sabe onde o filho tá. Uma mansão afastada, cercada de seguranças, cheia de assassinos treinados. Ele não tem reforços. Tá sozinho. Mas isso nunca foi problema. Ele dirige a noite toda. Olhos fixos na estrada, mente só num objetivo: resgatar o filho. Cada quilômetro percorrido aumenta a tensão. Ele sabe que pode ser uma armadilha, sabe que pode não sair vivo. Mas não importa. Se precisar morrer para salvar o garoto, ele morre. Ele chega antes do amanhecer. A mansão é uma fortaleza, muro alto, câmeras, guardas armados, mas ele não vai entrar pela porta da frente. Ele nunca entra pela porta da frente. Ele escala um ponto cego do muro, se esgueira pela lateral. 2 guardas fumando perto da entrada dos fundos. Erro deles. Ele ataca silenciosamente. Rápido. Um mata-leão num, uma facada no outro. 2 a menos. Ele pega uma arma e segue para dentro. Agora ele tá dentro. A casa tá escura. Ele se move devagar, ouvindo cada passo, cada som. Ele sobe as escadas, seguindo a intuição. O filho deve estar no andar de cima, longe da saída. De repente, um barulho. Alguém vem. Ele se esconde atrás da porta. Guarda entra, não vê nada. Tarde demais. Ele o derruba com um golpe seco. Segue em frente. Ele encontra o quarto, trancado, mas ele não tem tempo para arrombar devagar. Ele dá um chute na fechadura. A porta arrebenta. E lá tá ele, o filho, preso, amordaçado, olhos arregalados de medo. Pai? Ele corre e solta o garoto, mas não tem tempo para abraço, porque o alarme dispara. Agora todo mundo sabe que ele tá ali. Ele pega o filho no colo e sai correndo pelo corredor. Os inimigos vêm de todos os lados. Ele atira, acerta, avança. O garoto se agarra nele, tremendo, mas ele não pode parar. Tiros, explosões, gritos. Ele pula por cima do corrimão, aterrissa no andar de baixo. Mais guardas aparecem. Ele pega uma mesa e usa como escudo. Atira por cima, derruba mais 2. Mas eles são muitos. Ele precisa de um plano. Agora, ele vê uma janela, a única saída. Segura firme. Ele abraça o filho e se joga. Eles caem na piscina do lado de fora. A água explode ao redor. Ele emerge, puxando o filho junto. O garoto tosse, mas tá bem. Mas os inimigos ainda estão vindo. Ele levanta, pega o garoto no colo e corre. O carro tá perto. Se ele conseguir chegar, acabou. Tiros assobiam perto deles. Ele se abaixa, protege o filho, mas segue correndo. Faltam poucos metros. De repente, um inimigo aparece na frente do carro. Ele não pensa. Atira. O cara cai. Ele abre a porta, coloca o filho no banco de trás e liga o motor. Pneus cantam. Ele acelera. Os últimos inimigos tentam atirar, mas ele já tá longe. Finalmente ele respira. O filho tá salvo. Pai, você veio mesmo. Ele olha pelo retrovisor, vê o garoto, vê que ele tá bem e então responde: sempre. O filme Atirador Implacável não é só sobre tiros, perseguições e vingança.
No fundo, ele carrega valores poderosos que fazem a história valer a pena. Primeiro, o amor inabalável de um pai pelo filho. Desde o começo, o protagonista não pensa duas vezes antes de arriscar a própria vida para salvar quem ama. Ele não se importa com o perigo, não recua diante das dificuldades. Isso mostra que, para quem realmente ama, não existe obstáculo impossível. Depois, tem a determinação e coragem. Mesmo sozinho contra inimigos perigosos, ele não desiste. Cada luta, cada golpe, cada tiro é um passo a mais para alcançar seu objetivo. Isso ensina que, quando temos algo importante para proteger, não podemos hesitar. Outro ponto forte é a justiça. Ele não quer ser um assassino, mas sabe que algumas batalhas precisam ser travadas. Ele faz o que é necessário, mas sem perder sua essência, sem se tornar igual aos inimigos que enfrenta. E por fim, a redenção. O passado dele foi marcado por violência, mas a jornada para salvar o filho também se torna uma forma de se reencontrar, de entender que, no final, o que realmente importa não é o que ele já fez, mas o que ele escolhe fazer agora. No fim das contas, Atirador Implacável é mais do que ação. É uma história sobre sacrifício, honra e amor incondicional. Até onde você iria para defender a sua família? E se o destino lhe pregasse uma peça e você se visse envolvido em uma trama onde poderosos inimigos, os quais você enfrentou no seu passado, se unissem para se vingar de você? E para isso, eles sequestrassem o seu filho? Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Após uma carreira bem-sucedida como um dos melhores atiradores do exército, ele se vê agora nesta situação em que precisa tomar uma atitude para salvar o seu filho. Mas, para executar este resgate, ele precisará quebrar as regras que sempre defendeu, pois os inimigos que ele terá que enfrentar não terão piedade quando estiverem com ele face a face. Uma missão de resgate recheada de muita inteligência, ação e cenas de luta de tirar o fôlego. Veja a atitude de um pai que arriscará sua própria vida para salvar a vida do seu filho. O filme começa mostrando ele, o cara que já foi um dos melhores atiradores do exército. Precisão absurda, sangue frio, missão dada, missão cumprida. Mas agora ele tá longe dessa vida. Mora numa casa simples, tentando ser um pai normal. Ele até tenta se encaixar nessa rotina pacata, faz café, leva o filho pra escola, tenta ser um cara comum. Só que a verdade é que ele nunca foi comum. E aí vem o problema. No meio dessa tentativa de ser um homem qualquer, o passado volta com tudo. Do nada, estranhos começam a aparecer. Carros desconhecidos parados na rua, gente observando de longe. Primeiro, ele acha que é paranoia, mas um cara como ele nunca pode baixar a guarda. Quando um ex-colega do exército liga e solta um alerta estranho: "Ei, ouvi falar de uns caras perguntando sobre você." Ele sente aquele frio na espinha. Então, um dia qualquer, ele sai para comprar pão, e quando volta, a casa tá um caos. Portas abertas, móveis quebrados, marcas de luta. E o pior de tudo, o filho sumiu. O desespero bate. Ele revira a casa, chama o garoto, mas nada. O coração acelera. Aí ele vê, um celular jogado no chão toca. Tela rachada, número desconhecido. Ele atende. Uma voz fria do outro lado da linha. "Finalmente achamos você. Agora temos algo seu. Você sabe o que fazer." Pá. Silêncio. Ele aperta o telefone com tanta força que quase quebra. Ele sabe quem são esses caras. Velhos inimigos. Pessoas que ele achou que nunca mais veria. O que eles querem? Vingança. E agora? Agora ele precisa decidir. Chamar a polícia? Esquece. Esses caras não jogam limpo. Tempo é essencial. Se ele esperar, o filho pode não estar mais vivo. Então ele faz o que sempre fez de melhor. Se prepara para a guerra. Primeiro, ele revisita o velho esconderijo no porão. Caixas de madeira, códigos, fundo falso. Armas que ele não toca há anos. Cada peça tem um peso. Cada arma traz uma lembrança. Ele não queria voltar para isso, mas não tem escolha. Ele liga para um velho contato do exército. "Preciso de informações." Agora o cara reluta, mas entende a gravidade. Em minutos ele recebe um nome, um local. Os sequestradores estão em movimento. Sem tempo a perder, ele veste o colete, ajusta o rifle e sai. A caça começou. Agora a coisa fica séria. Ele tá na caça. O filho foi levado, os sequestradores não deram detalhes, só soltaram aquele aviso vago no telefone.
mas ele já sabe quem são. E se tem uma coisa que ele aprendeu no exército, é que todo inimigo deixa um rastro. Ele não pode perder tempo. Pegando as informações com um velho contato do exército, ele descobre que os sequestradores estão se movendo. Não tão longe, ainda dá para pegar. O problema? Eles sabem que ele vai atrás e vão estar prontos. Primeiro, ele precisa de um carro, algo discreto, rápido. Ele não tem tempo para alugar ou comprar, então ele pega um na marra. Nada muito chamativo, só um sedã de rua que ninguém vai suspeitar. Agora, é direção reta até o primeiro ponto de encontro dos sequestradores. Um galpão abandonado no meio do nada. Ele chega sem fazer barulho. Não vai entrar igual um louco. Não ainda. Primeiro ele observa. 2 caras na porta, armados. Outros devem estar lá dentro. Ele se move rápido, silencioso. Aproxima-se por trás, neutraliza o primeiro com uma chave de braço, pega a arma dele. O segundo nem vê de onde veio o golpe. 2 a menos. Agora, a porta tá livre. Ele entra. Escuro, silêncio. E aí, bum! Luzes acendem de repente. Armas apontadas para ele. Era uma armadilha. O líder dos sequestradores aparece. É um rosto do passado. Alguém que ele derrubou anos atrás. Alguém que devia estar morto. Você devia ter ficado quieto. Mas ele não responde, só observa. Eles querem que ele fale, que implore, mas ele nunca foi assim. Ele analisa a sala, vê as saídas, as armas, os inimigos. 5 caras armados. O líder continua. Seu filho tá bem por enquanto, mas se você quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer algo pra gente. Aí vem a revelação. Não é só vingança. Eles querem usar ele. Ele tem habilidades que eles precisam. Um assassinato, um alvo importante. Se ele fizer, talvez o filho viva. Ele não tem escolha. Finge aceitar. Diz que precisa de um tempo para planejar. Eles amarram ele numa cadeira e saem para discutir os detalhes. Erro deles. Eles esqueceram com quem estão lidando. Ele pode estar preso, mas não está indefeso. Ele se lembra de um truque que aprendeu no exército. Desloca o polegar, escapa das algemas. Rápido e silencioso. Agora, ele está solto. Ele se esgueira pelo galpão, pegando uma faca de um dos seguranças. Elimina um por um, rápido, eficiente. Até que só sobra o líder. Onde tá meu filho? O líder ri. Longe demais para você pegar. Mas ele fala mais do que devia. Ele dá pistas, um nome, uma cidade. Agora ele sabe para onde ir. Ele aperta o gatilho, o líder cai. Sem tempo para pensar. Ele pega tudo que pode. Armas, munição, um novo carro. E parte para a próxima fase, o resgate. Agora é tudo ou nada. Ele já sabe onde o filho tá. Uma mansão afastada, cercada de seguranças, cheia de assassinos treinados. Ele não tem reforços. Tá sozinho. Mas isso nunca foi problema. Ele dirige a noite toda. Olhos fixos na estrada, mente só num objetivo: resgatar o filho. Cada quilômetro percorrido aumenta a tensão. Ele sabe que pode ser uma armadilha, sabe que pode não sair vivo. Mas não importa. Se precisar morrer para salvar o garoto, ele morre. Ele chega antes do amanhecer. A mansão é uma fortaleza, muro alto, câmeras, guardas armados, mas ele não vai entrar pela porta da frente. Ele nunca entra pela porta da frente. Ele escala um ponto cego do muro, se esgueira pela lateral. 2 guardas fumando perto da entrada dos fundos. Erro deles. Ele ataca silenciosamente, rápido. Um mata-leão num, uma facada no outro. 2 a menos. Ele pega uma arma e segue para dentro. Agora ele tá dentro. A casa tá escura. Ele se move devagar, ouvindo cada passo, cada som. Ele sobe as escadas, seguindo a intuição. O filho deve estar no andar de cima, longe da saída. De repente, um barulho. Alguém vem. Ele se esconde atrás da porta. Guarda entra, não vê nada. Tarde demais. Ele o derruba com um golpe seco. Segue em frente. Ele encontra o quarto, trancado, mas ele não tem tempo para arrombar devagar. Ele dá um chute na fechadura. A porta arrebenta. E lá tá ele, o filho, preso, amordaçado, olhos arregalados de medo. Pai? Ele corre e solta o garoto, mas não tem tempo para abraço, porque o alarme dispara. Agora todo mundo sabe que ele tá ali. Ele pega o filho no colo e sai correndo pelo corredor. Os inimigos vêm de todos os lados. Ele atira, acerta, avança. O garoto se agarra nele, tremendo, mas ele não pode parar. Tiros, explosões, gritos. Ele pula por cima do corrimão, aterrissa no andar de baixo. Mais guardas aparecem. Ele pega uma mesa e usa como escudo. Atira por cima, derruba mais 2.
Mas eles são muitos. Ele precisa de um plano. Agora, ele vê uma janela, a única saída. Segura firme. Ele abraça o filho e se joga. Eles caem na piscina do lado de fora. A água explode ao redor. Ele emerge, puxando o filho junto. O garoto tosse, mas tá bem. Mas os inimigos ainda estão vindo. Ele levanta, pega o garoto no colo e corre. O carro tá perto. Se ele conseguir chegar, acabou. Tiros assobiam perto deles. Ele se abaixa, protege o filho, mas segue correndo. Faltam poucos metros. De repente, um inimigo aparece na frente do carro. Ele não pensa. Atira. O cara cai. Ele abre a porta, coloca o filho no banco de trás e liga o motor. Pneus cantam. Ele acelera. Os últimos inimigos tentam atirar, mas ele já tá longe. Finalmente ele respira. O filho tá salvo. Pai, você veio mesmo. Ele olha pelo retrovisor, vê o garoto, vê que ele tá bem e então responde: sempre. O filme Atirador Implacável não é só sobre tiros, perseguições e vingança. No fundo, ele carrega valores poderosos que fazem a história valer a pena. Primeiro, o amor inabalável de um pai pelo filho. Desde o começo, o protagonista não pensa duas vezes antes de arriscar a própria vida para salvar quem ama. Ele não se importa com o perigo, não recua diante das dificuldades. Isso mostra que, para quem realmente ama, não existe obstáculo impossível. Depois, tem a determinação e coragem. Mesmo sozinho contra inimigos perigosos, ele não desiste. Cada luta, cada golpe, cada tiro é um passo a mais para alcançar seu objetivo. Isso ensina que, quando temos algo importante para proteger, não podemos hesitar. Outro ponto forte é a justiça. Ele não quer ser um assassino, mas sabe que algumas batalhas precisam ser travadas. Ele faz o que é necessário, mas sem perder sua essência, sem se tornar igual aos inimigos que enfrenta. E por fim, a redenção. O passado dele foi marcado por violência, mas a jornada para salvar o filho também se torna uma forma de se reencontrar, de entender que, no final, o que realmente importa não é o que ele já fez, mas o que ele escolhe fazer agora. No fim das contas, Atirador Implacável é mais do que ação. É uma história sobre sacrifício, honra e amor incondicional. Até onde você iria para defender a sua família? E se o destino lhe pregasse uma peça e você se visse envolvido em uma trama onde poderosos inimigos, os quais você enfrentou no seu passado, se unissem para se vingar de você? E para isso, eles sequestrassem o seu filho? Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Após uma carreira bem-sucedida como um dos melhores atiradores do exército, ele se vê agora nesta situação em que precisa tomar uma atitude para salvar o seu filho. Mas, para executar este resgate, ele precisará quebrar as regras que sempre defendeu, pois os inimigos que ele terá que enfrentar não terão piedade quando estiverem com ele face a face. Uma missão de resgate recheada de muita inteligência, ação e cenas de luta de tirar o fôlego. Veja a atitude de um pai que arriscará sua própria vida para salvar a vida do seu filho. O filme começa mostrando ele, o cara que já foi um dos melhores atiradores do exército. Precisão absurda, sangue frio, missão dada, missão cumprida. Mas agora ele tá longe dessa vida. Mora numa casa simples, tentando ser um pai normal. Ele até tenta se encaixar nessa rotina pacata, faz café, leva o filho pra escola, tenta ser um cara comum. Só que a verdade é que ele nunca foi comum. E aí vem o problema. No meio dessa tentativa de ser um homem qualquer, o passado volta com tudo. Do nada, estranhos começam a aparecer. Carros desconhecidos parados na rua, gente observando de longe. Primeiro, ele acha que é paranoia, mas um cara como ele nunca pode baixar a guarda. Quando um ex-colega do exército liga e solta um alerta estranho: "Ei, ouvi falar de uns caras perguntando sobre você." Ele sente aquele frio na espinha. Então, um dia qualquer, ele sai para comprar pão, e quando volta, a casa tá um caos. Portas abertas, móveis quebrados, marcas de luta. E o pior de tudo, o filho sumiu. O desespero bate. Ele revira a casa, chama o garoto, mas nada. O coração acelera. Aí ele vê, um celular jogado no chão toca. Tela rachada, número desconhecido. Ele atende. Uma voz fria do outro lado da linha: "Finalmente achamos você. Agora temos algo seu. Você sabe o que fazer." Pá. Silêncio. Ele aperta o telefone com tanta força que quase quebra. Ele sabe quem são esses caras. Velhos inimigos.
Pessoas que ele achou que nunca mais veria. O que eles querem? Vingança. E agora? Agora ele precisa decidir. Chamar a polícia? Esquece. Esses caras não jogam limpo. Tempo é essencial. Se ele esperar, o filho pode não estar mais vivo. Então ele faz o que sempre fez de melhor. Se prepara para a guerra. Primeiro, ele revisita o velho esconderijo no porão. Caixas de madeira, códigos, fundo falso. Armas que ele não toca há anos. Cada peça tem um peso. Cada arma traz uma lembrança. Ele não queria voltar para isso, mas não tem escolha. Ele liga para um velho contato do exército. Preciso de informações. Agora o cara reluta, mas entende a gravidade. Em minutos ele recebe um nome, um local. Os sequestradores estão em movimento. Sem tempo a perder, ele veste o colete, ajusta o rifle e sai. A caça começou. Agora a coisa fica séria. Ele tá na caça. O filho foi levado, os sequestradores não deram detalhes, só soltaram aquele aviso vago no telefone. Mas ele já sabe quem são. E se tem uma coisa que ele aprendeu no exército, é que todo inimigo deixa um rastro. Ele não pode perder tempo. Pegando as informações com um velho contato do exército, ele descobre que os sequestradores estão se movendo. Não tão longe, ainda dá para pegar. O problema, eles sabem que ele vai atrás e vão estar prontos. Primeiro, ele precisa de um carro, algo discreto, rápido. Ele não tem tempo para alugar ou comprar, então ele pega um na marra. Nada muito chamativo, só um sedã de rua que ninguém vai suspeitar. Agora, é direção reta até o primeiro ponto de encontro dos sequestradores. Um galpão abandonado no meio do nada. Ele chega sem fazer barulho. Não vai entrar igual um louco. Não ainda. Primeiro ele observa. 2 caras na porta, armados. Outros devem estar lá dentro. Ele se move rápido, silencioso. Aproxima-se por trás, neutraliza o primeiro com uma chave de braço, pega a arma dele. O segundo nem vê de onde veio o golpe. 2 a menos. Agora, a porta tá livre. Ele entra. Escuro, silêncio. E aí, bum! Luzes acendem de repente. Armas apontadas para ele. Era uma armadilha. O líder dos sequestradores aparece. É um rosto do passado. Alguém que ele derrubou anos atrás. Alguém que devia estar morto. Você devia ter ficado quieto. Mas ele não responde, só observa. Eles querem que ele fale, que implore, mas ele nunca foi assim. Ele analisa a sala, vê as saídas, as armas, os inimigos. 5 caras armados. O líder continua. Seu filho tá bem por enquanto, mas se você quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer algo pra gente. Aí vem a revelação. Não é só vingança. Eles querem usar ele. Ele tem habilidades que eles precisam. Um assassinato, um alvo importante. Se ele fizer, talvez o filho viva. Ele não tem escolha. Finge aceitar. Diz que precisa de um tempo para planejar. Eles amarram ele numa cadeira e saem para discutir os detalhes. Erro deles. Eles esqueceram com quem estão lidando. Ele pode estar preso, mas não está indefeso. Ele se lembra de um truque que aprendeu no exército. Desloca o polegar, escapa das algemas. Rápido e silencioso. Agora, ele está solto. Ele se esgueira pelo galpão, pegando uma faca de um dos seguranças. Elimina um por um, rápido, eficiente. Até que só sobra o líder. Onde tá meu filho? O líder ri. Longe demais para você pegar. Mas ele fala mais do que devia. Ele dá pistas, um nome, uma cidade. Agora ele sabe para onde ir. Ele aperta o gatilho, o líder cai. Sem tempo para pensar. Ele pega tudo que pode, armas, munição, um novo carro, e parte para a próxima fase, o resgate. Agora é tudo ou nada. Ele já sabe onde o filho tá. Uma mansão afastada, cercada de seguranças, cheia de assassinos treinados. Ele não tem reforços. Tá sozinho. Mas isso nunca foi problema. Ele dirige a noite toda. Olhos fixos na estrada, mente só num objetivo: resgatar o filho. Cada quilômetro percorrido aumenta a tensão. Ele sabe que pode ser uma armadilha, sabe que pode não sair vivo. Mas não importa. Se precisar morrer para salvar o garoto, ele morre. Ele chega antes do amanhecer. A mansão é uma fortaleza, muro alto, câmeras, guardas armados, mas ele não vai entrar pela porta da frente. Ele nunca entra pela porta da frente. Ele escala um ponto cego do muro, se esgueira pela lateral. 2 guardas fumando perto da entrada dos fundos. Erro deles. Ele ataca silenciosamente. Rápido. Um mata-leão num, uma facada no outro. 2 a menos. Ele pega uma arma e segue para dentro. Agora ele tá dentro. A casa tá escura.
Ele se move devagar, ouvindo cada passo, cada som. Ele sobe as escadas, seguindo a intuição. O filho deve estar no andar de cima, longe da saída. De repente, um barulho. Alguém vem. Ele se esconde atrás da porta. Guarda entra, não vê nada. Tarde demais. Ele o derruba com um golpe seco. Segue em frente. Ele encontra o quarto, trancado, mas ele não tem tempo para arrombar devagar. Ele dá um chute na fechadura. A porta arrebenta. E lá tá ele, o filho, preso, amordaçado, olhos arregalados de medo. Pai? Ele corre e solta o garoto, mas não tem tempo para abraço, porque o alarme dispara. Agora todo mundo sabe que ele tá ali. Ele pega o filho no colo e sai correndo pelo corredor. Os inimigos vêm de todos os lados. Ele atira, acerta, avança. O garoto se agarra nele, tremendo, mas ele não pode parar. Tiros, explosões, gritos. Ele pula por cima do corrimão, aterrissa no andar de baixo. Mais guardas aparecem. Ele pega uma mesa e usa como escudo. Atira por cima, derruba mais 2. Mas eles são muitos. Ele precisa de um plano. Agora, ele vê uma janela, a única saída. Segura firme. Ele abraça o filho e se joga. Eles caem na piscina do lado de fora. A água explode ao redor. Ele emerge, puxando o filho junto. O garoto tosse, mas tá bem. Mas os inimigos ainda estão vindo. Ele levanta, pega o garoto no colo e corre. O carro tá perto. Se ele conseguir chegar, acabou. Tiros assobiam perto deles. Ele se abaixa, protege o filho, mas segue correndo. Faltam poucos metros. De repente, um inimigo aparece na frente do carro. Ele não pensa. Atira. O cara cai. Ele abre a porta, coloca o filho no banco de trás e liga o motor. Pneus cantam. Ele acelera. Os últimos inimigos tentam atirar, mas ele já tá longe. Finalmente ele respira. O filho tá salvo. Pai, você veio mesmo. Ele olha pelo retrovisor, vê o garoto, vê que ele tá bem, e então responde. Sempre. O filme Atirador Implacável não é só sobre tiros, perseguições e vingança. No fundo, ele carrega valores poderosos que fazem a história valer a pena. Primeiro, o amor inabalável de um pai pelo filho. Desde o começo, o protagonista não pensa 2 vezes antes de arriscar a própria vida para salvar quem ama. Ele não se importa com o perigo, não recua diante das dificuldades. Isso mostra que, para quem realmente ama, não existe obstáculo impossível. Depois, tem a determinação e coragem. Mesmo sozinho contra inimigos perigosos, ele não desiste. Cada luta, cada golpe, cada tiro é um passo a mais para alcançar seu objetivo. Isso ensina que, quando temos algo importante para proteger, não podemos hesitar. Outro ponto forte é a justiça. Ele não quer ser um assassino, mas sabe que algumas batalhas precisam ser travadas. Ele faz o que é necessário, mas sem perder sua essência, sem se tornar igual aos inimigos que enfrenta. E por fim, a redenção. O passado dele foi marcado por violência, mas a jornada para salvar o filho também se torna uma forma de se reencontrar. De entender que, no final, o que realmente importa não é o que ele já fez, mas o que ele escolhe fazer agora. No fim das contas, Atirador Implacável é mais do que ação. É uma história sobre sacrifício, honra e amor incondicional. Até onde você iria para defender a sua família? E se o destino lhe pregasse uma peça e você se visse envolvido em uma trama onde poderosos inimigos, os quais você enfrentou no seu passado, se unissem para se vingar de você? E para isso, eles sequestrassem o seu filho? Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Após uma carreira bem-sucedida como um dos melhores atiradores do exército, ele se vê agora nesta situação em que precisa tomar uma atitude para salvar o seu filho. Mas, para executar este resgate, ele precisará quebrar as regras que sempre defendeu, pois os inimigos que ele terá que enfrentar não terão piedade quando estiverem com ele face a face. Uma missão de resgate recheada de muita inteligência, ação e cenas de luta de tirar o fôlego. Veja a atitude de um pai que arriscará sua própria vida para salvar a vida do seu filho. O filme começa mostrando ele, o cara que já foi um dos melhores atiradores do exército. Precisão absurda, sangue frio, missão dada, missão cumprida. Mas agora ele tá longe dessa vida. Mora numa casa simples, tentando ser um pai normal. Ele até tenta se encaixar nessa rotina pacata, faz café, leva o filho pra escola, tenta ser um cara comum. Só que a verdade é que ele nunca foi comum. E aí vem o problema. No meio dessa tentativa de ser um homem qualquer,
o passado volta com tudo. Do nada, estranhos começam a aparecer. Carros desconhecidos parados na rua, gente observando de longe. Primeiro, ele acha que é paranoia, mas um cara como ele nunca pode baixar a guarda. Quando um ex-colega do exército liga e solta um alerta estranho: "Ei, ouvi falar de uns caras perguntando sobre você." Ele sente aquele frio na espinha. Então, um dia qualquer, ele sai para comprar pão, e quando volta, a casa tá um caos. Portas abertas, móveis quebrados, marcas de luta. E o pior de tudo, o filho sumiu. O desespero bate. Ele revira a casa, chama o garoto, mas nada. O coração acelera. Aí ele vê, um celular jogado no chão toca. Tela rachada, número desconhecido. Ele atende. Uma voz fria do outro lado da linha. "Finalmente achamos você. Agora temos algo seu. Você sabe o que fazer." Pá. Silêncio. Ele aperta o telefone com tanta força que quase quebra. Ele sabe quem são esses caras. Velhos inimigos. Pessoas que ele achou que nunca mais veria. O que eles querem? Vingança. E agora? Agora ele precisa decidir. Chamar a polícia? Esquece. Esses caras não jogam limpo. Tempo é essencial. Se ele esperar, o filho pode não estar mais vivo. Então ele faz o que sempre fez de melhor. Se prepara para a guerra. Primeiro, ele revisita o velho esconderijo no porão. Caixas de madeira, códigos, fundo falso. Armas que ele não toca há anos. Cada peça tem um peso. Cada arma traz uma lembrança. Ele não queria voltar para isso, mas não tem escolha. Ele liga para um velho contato do exército. "Preciso de informações." Agora o cara reluta, mas entende a gravidade. Em minutos ele recebe um nome, um local. Os sequestradores estão em movimento. Sem tempo a perder, ele veste o colete, ajusta o rifle e sai. A caça começou. Agora a coisa fica séria. Ele tá na caça. O filho foi levado, os sequestradores não deram detalhes, só soltaram aquele aviso vago no telefone. Mas ele já sabe quem são. E se tem uma coisa que ele aprendeu no exército, é que todo inimigo deixa um rastro. Ele não pode perder tempo. Pegando as informações com um velho contato do exército, ele descobre que os sequestradores estão se movendo. Não tão longe, ainda dá para pegar. O problema? Eles sabem que ele vai atrás e vão estar prontos. Primeiro, ele precisa de um carro, algo discreto, rápido. Ele não tem tempo para alugar ou comprar, então ele pega um na marra. Nada muito chamativo, só um sedã de rua que ninguém vai suspeitar. Agora, é direção reta até o primeiro ponto de encontro dos sequestradores. Um galpão abandonado no meio do nada. Ele chega sem fazer barulho. Não vai entrar igual um louco. Não ainda. Primeiro ele observa. 2 caras na porta, armados. Outros devem estar lá dentro. Ele se move rápido, silencioso. Aproxima-se por trás, neutraliza o primeiro com uma chave de braço, pega a arma dele. O segundo nem vê de onde veio o golpe. 2 a menos. Agora, a porta tá livre. Ele entra. Escuro, silêncio. E aí, bum! Luzes acendem de repente. Armas apontadas para ele. Era uma armadilha. O líder dos sequestradores aparece. É um rosto do passado. Alguém que ele derrubou anos atrás. Alguém que devia estar morto. Você devia ter ficado quieto. Mas ele não responde, só observa. Eles querem que ele fale, que implore, mas ele nunca foi assim. Ele analisa a sala, vê as saídas, as armas, os inimigos. 5 caras armados. O líder continua. Seu filho tá bem por enquanto, mas se você quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer algo pra gente. Aí vem a revelação. Não é só vingança. Eles querem usar ele. Ele tem habilidades que eles precisam. Um assassinato, um alvo importante. Se ele fizer, talvez o filho viva. Ele não tem escolha. Finge aceitar. Diz que precisa de um tempo para planejar. Eles amarram ele numa cadeira e saem para discutir os detalhes. Erro deles. Eles esqueceram com quem estão lidando. Ele pode estar preso, mas não está indefeso. Ele se lembra de um truque que aprendeu no exército. Desloca o polegar, escapa das algemas. Rápido e silencioso. Agora, ele está solto. Ele se esgueira pelo galpão, pegando uma faca de um dos seguranças. Elimina um por um, rápido, eficiente. Até que só sobra o líder. Onde tá meu filho? O líder ri. Longe demais para você pegar. Mas ele fala mais do que devia. Ele dá pistas, um nome, uma cidade. Agora ele sabe para onde ir. Ele aperta o gatilho, o líder cai. Sem tempo para pensar. Ele pega tudo que pode.
armas, munição, um novo carro e parte para a próxima fase, o resgate. Agora é tudo ou nada. Ele já sabe onde o filho tá. Uma mansão afastada, cercada de seguranças, cheia de assassinos treinados. Ele não tem reforços. Tá sozinho. Mas isso nunca foi problema. Ele dirige a noite toda. Olhos fixos na estrada, mente só num objetivo: resgatar o filho. Cada quilômetro percorrido aumenta a tensão. Ele sabe que pode ser uma armadilha, sabe que pode não sair vivo. Mas não importa. Se precisar morrer para salvar o garoto, ele morre. Ele chega antes do amanhecer. A mansão é uma fortaleza, muro alto, câmeras, guardas armados, mas ele não vai entrar pela porta da frente. Ele nunca entra pela porta da frente. Ele escala um ponto cego do muro, se esgueira pela lateral. 2 guardas fumando perto da entrada dos fundos. Erro deles. Ele ataca silenciosamente, rápido. Um mata-leão num, uma facada no outro. 2 a menos. Ele pega uma arma e segue para dentro. Agora ele tá dentro. A casa tá escura. Ele se move devagar, ouvindo cada passo, cada som. Ele sobe as escadas, seguindo a intuição. O filho deve estar no andar de cima, longe da saída. De repente, um barulho. Alguém vem. Ele se esconde atrás da porta. Guarda entra, não vê nada. Tarde demais. Ele o derruba com um golpe seco. Segue em frente. Ele encontra o quarto, trancado, mas ele não tem tempo para arrombar devagar. Ele dá um chute na fechadura. A porta arrebenta. E lá tá ele. O filho, preso, amordaçado, olhos arregalados de medo. Pai? Ele corre e solta o garoto, mas não tem tempo para abraço, porque o alarme dispara. Agora todo mundo sabe que ele tá ali. Ele pega o filho no colo e sai correndo pelo corredor. Os inimigos vêm de todos os lados. Ele atira, acerta, avança. O garoto se agarra nele, tremendo, mas ele não pode parar. Tiros, explosões, gritos. Ele pula por cima do corrimão, aterrissa no andar de baixo. Mais guardas aparecem. Ele pega uma mesa e usa como escudo. Atira por cima, derruba mais 2. Mas eles são muitos. Ele precisa de um plano. Agora, ele vê uma janela, a única saída. Segura firme. Ele abraça o filho e se joga. Eles caem na piscina do lado de fora. A água explode ao redor. Ele emerge, puxando o filho junto. O garoto tosse, mas tá bem. Mas os inimigos ainda estão vindo. Ele levanta, pega o garoto no colo e corre. O carro tá perto. Se ele conseguir chegar, acabou. Tiros assobiam perto deles. Ele se abaixa, protege o filho, mas segue correndo. Faltam poucos metros. De repente, um inimigo aparece na frente do carro. Ele não pensa. Atira. O cara cai. Ele abre a porta, coloca o filho no banco de trás e liga o motor. Pneus cantam. Ele acelera. Os últimos inimigos tentam atirar, mas ele já tá longe. Finalmente ele respira. O filho tá salvo. Pai, você veio mesmo. Ele olha pelo retrovisor, vê o garoto, vê que ele tá bem, e então responde: sempre. O filme Atirador Implacável não é só sobre tiros, perseguições e vingança. No fundo, ele carrega valores poderosos que fazem a história valer a pena. Primeiro, o amor inabalável de um pai pelo filho. Desde o começo, o protagonista não pensa 2 vezes antes de arriscar a própria vida para salvar quem ama. Ele não se importa com o perigo, não recua diante das dificuldades. Isso mostra que, para quem realmente ama, não existe obstáculo impossível. Depois, tem a determinação e coragem. Mesmo sozinho contra inimigos perigosos, ele não desiste. Cada luta, cada golpe, cada tiro é um passo a mais para alcançar seu objetivo. Isso ensina que, quando temos algo importante para proteger, não podemos hesitar. Outro ponto forte é a justiça. Ele não quer ser um assassino, mas sabe que algumas batalhas precisam ser travadas. Ele faz o que é necessário, mas sem perder sua essência, sem se tornar igual aos inimigos que enfrenta. E por fim, a redenção. O passado dele foi marcado por violência, mas a jornada para salvar o filho também se torna uma forma de se reencontrar, de entender que, no final, o que realmente importa não é o que ele já fez, mas o que ele escolhe fazer agora. No fim das contas, Atirador Implacável é mais do que ação. É uma história sobre sacrifício, honra e amor incondicional. Até onde você iria para defender a sua família? E se o destino lhe pregasse uma peça e você se visse envolvido em uma trama onde poderosos inimigos, os quais você enfrentou no seu passado, se unissem para se vingar de você? E para isso, eles sequestrassem o seu filho?
Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Após uma carreira bem-sucedida como um dos melhores atiradores do exército, ele se vê agora nesta situação em que precisa tomar uma atitude para salvar o seu filho. Mas, para executar este resgate, ele precisará quebrar as regras que sempre defendeu, pois os inimigos que ele terá que enfrentar não terão piedade quando estiverem com ele face a face. Uma missão de resgate recheada de muita inteligência, ação e cenas de luta de tirar o fôlego. Veja a atitude de um pai que arriscará sua própria vida para salvar a vida do seu filho. O filme começa mostrando ele, o cara que já foi um dos melhores atiradores do exército. Precisão absurda, sangue frio, missão dada, missão cumprida. Mas agora ele tá longe dessa vida. Mora numa casa simples, tentando ser um pai normal. Ele até tenta se encaixar nessa rotina pacata, faz café, leva o filho pra escola, tenta ser um cara comum. Só que a verdade é que ele nunca foi comum. E aí vem o problema. No meio dessa tentativa de ser um homem qualquer, o passado volta com tudo. Do nada, estranhos começam a aparecer. Carros desconhecidos parados na rua, gente observando de longe. Primeiro, ele acha que é paranoia, mas um cara como ele nunca pode baixar a guarda. Quando um ex-colega do exército liga e solta um alerta estranho: "Ei, ouvi falar de uns caras perguntando sobre você." Ele sente aquele frio na espinha. Então, um dia qualquer, ele sai para comprar pão, e quando volta, a casa tá um caos. Portas abertas, móveis quebrados, marcas de luta. E o pior de tudo, o filho sumiu. O desespero bate. Ele revira a casa, chama o garoto, mas nada. O coração acelera. Aí ele vê, um celular jogado no chão toca. Tela rachada, número desconhecido. Ele atende. Uma voz fria do outro lado da linha. "Finalmente achamos você. Agora temos algo seu. Você sabe o que fazer." Pá. Silêncio. Ele aperta o telefone com tanta força que quase quebra. Ele sabe quem são esses caras. Velhos inimigos. Pessoas que ele achou que nunca mais veria. O que eles querem? Vingança. E agora? Agora ele precisa decidir. Chamar a polícia? Esquece. Esses caras não jogam limpo. Tempo é essencial. Se ele esperar, o filho pode não estar mais vivo. Então ele faz o que sempre fez de melhor. Se prepara para a guerra. Primeiro, ele revisita o velho esconderijo no porão. Caixas de madeira, códigos, fundo falso. Armas que ele não toca há anos. Cada peça tem um peso. Cada arma traz uma lembrança. Ele não queria voltar para isso, mas não tem escolha. Ele liga para um velho contato do exército. "Preciso de informações." Agora o cara reluta, mas entende a gravidade. Em minutos ele recebe um nome, um local. Os sequestradores estão em movimento. Sem tempo a perder, ele veste o colete, ajusta o rifle e sai. A caça começou. Agora a coisa fica séria. Ele tá na caça. O filho foi levado, os sequestradores não deram detalhes, só soltaram aquele aviso vago no telefone. Mas ele já sabe quem são. E se tem uma coisa que ele aprendeu no exército, é que todo inimigo deixa um rastro. Ele não pode perder tempo. Pegando as informações com um velho contato do exército, ele descobre que os sequestradores estão se movendo. Não tão longe, ainda dá para pegar. O problema? Eles sabem que ele vai atrás e vão estar prontos. Primeiro, ele precisa de um carro, algo discreto, rápido. Ele não tem tempo para alugar ou comprar, então ele pega um na marra. Nada muito chamativo, só um sedã de rua que ninguém vai suspeitar. Agora, é direção reta até o primeiro ponto de encontro dos sequestradores. Um galpão abandonado no meio do nada. Ele chega sem fazer barulho. Não vai entrar igual um louco. Não ainda. Primeiro ele observa. 2 caras na porta, armados. Outros devem estar lá dentro. Ele se move rápido, silencioso. Aproxima-se por trás, neutraliza o primeiro com uma chave de braço, pega a arma dele. O segundo nem vê de onde veio o golpe. 2 a menos. Agora, a porta tá livre. Ele entra. Escuro, silêncio. E aí, bum! Luzes acendem de repente. Armas apontadas para ele. Era uma armadilha. O líder dos sequestradores aparece. É um rosto do passado. Alguém que ele derrubou anos atrás. Alguém que devia estar morto. Você devia ter ficado quieto. Mas ele não responde. Só observa. Eles querem que ele fale, que implore. Mas ele nunca foi assim. Ele analisa a sala, vê as saídas, as armas, os inimigos. 5 caras armados. O líder continua. Seu filho tá bem por enquanto.
Mas se você quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer algo pra gente. Aí vem a revelação. Não é só vingança. Eles querem usar ele. Ele tem habilidades que eles precisam. Um assassinato, um alvo importante. Se ele fizer, talvez o filho viva. Ele não tem escolha. Finge aceitar. Diz que precisa de um tempo para planejar. Eles amarram ele numa cadeira e saem para discutir os detalhes. Erro deles. Eles esqueceram com quem estão lidando. Ele pode estar preso, mas não está indefeso. Ele se lembra de um truque que aprendeu no exército. Desloca o polegar, escapa das algemas. Rápido e silencioso. Agora, ele está solto. Ele se esgueira pelo galpão, pegando uma faca de um dos seguranças. Elimina um por um, rápido, eficiente. Até que só sobra o líder. Onde está meu filho? O líder ri. Longe demais para você pegar. Mas ele fala mais do que devia. Ele dá pistas, um nome, uma cidade. Agora ele sabe para onde ir. Ele aperta o gatilho, o líder cai. Sem tempo para pensar. Ele pega tudo que pode. Armas, munição, um novo carro. E parte para a próxima fase, o resgate. Agora é tudo ou nada. Ele já sabe onde o filho tá. Uma mansão afastada, cercada de seguranças, cheia de assassinos treinados. Ele não tem reforços. Tá sozinho. Mas isso nunca foi problema. Ele dirige a noite toda. Olhos fixos na estrada, mente só num objetivo: resgatar o filho. Cada quilômetro percorrido aumenta a tensão. Ele sabe que pode ser uma armadilha, sabe que pode não sair vivo. Mas não importa. Se precisar morrer para salvar o garoto, ele morre. Ele chega antes do amanhecer. A mansão é uma fortaleza, muro alto, câmeras, guardas armados, mas ele não vai entrar pela porta da frente. Ele nunca entra pela porta da frente. Ele escala um ponto cego do muro, se esgueira pela lateral. 2 guardas fumando perto da entrada dos fundos. Erro deles. Ele ataca silenciosamente. Rápido. Um mata-leão num, uma facada no outro. 2 a menos. Ele pega uma arma e segue para dentro. Agora ele tá dentro. A casa tá escura. Ele se move devagar, ouvindo cada passo, cada som. Ele sobe as escadas, seguindo a intuição. O filho deve estar no andar de cima, longe da saída. De repente, um barulho. Alguém vem. Ele se esconde atrás da porta. Guarda entra, não vê nada. Tarde demais. Ele o derruba com um golpe seco. Segue em frente. Ele encontra o quarto. Trancado. Mas ele não tem tempo para arrombar devagar. Ele dá um chute na fechadura. A porta arrebenta. E lá tá ele. O filho. Preso. Amordaçado. Olhos arregalados de medo. Pai? Ele corre e solta o garoto. Mas não tem tempo para abraço. Porque o alarme dispara. Agora todo mundo sabe que ele tá ali. Ele pega o filho no colo e sai correndo pelo corredor. Os inimigos vêm de todos os lados. Ele atira, acerta, avança. O garoto se agarra nele, tremendo. Mas ele não pode parar. Tiros, explosões, gritos. Ele pula por cima do corrimão, aterrissa no andar de baixo. Mais guardas aparecem. Ele pega uma mesa e usa como escudo. Atira por cima, derruba mais 2. Mas eles são muitos. Ele precisa de um plano. Agora, ele vê uma janela, a única saída. Segura firme. Ele abraça o filho e se joga. Eles caem na piscina do lado de fora. Água explode ao redor. Ele emerge, puxando o filho junto. O garoto tosse, mas tá bem. Mas os inimigos ainda estão vindo. Ele levanta, pega o garoto no colo e corre. O carro tá perto. Se ele conseguir chegar, acabou. Tiros assobiam perto deles. Ele se abaixa, protege o filho, mas segue correndo. Faltam poucos metros. De repente, um inimigo aparece na frente do carro. Ele não pensa. Atira. O cara cai. Ele abre a porta, coloca o filho no banco de trás e liga o motor. Pneus cantam. Ele acelera. Os últimos inimigos tentam atirar, mas ele já tá longe. Finalmente ele respira. O filho tá salvo. Pai, você veio mesmo. Ele olha pelo retrovisor, vê o garoto, vê que ele tá bem e então responde: sempre. O filme Atirador Implacável não é só sobre tiros, perseguições e vingança. No fundo, ele carrega valores poderosos que fazem a história valer a pena. Primeiro, o amor inabalável de um pai pelo filho. Desde o começo, o protagonista não pensa 2 vezes antes de arriscar a própria vida para salvar quem ama. Ele não se importa com o perigo, não recua diante das dificuldades. Isso mostra que, para quem realmente ama, não existe obstáculo impossível. Depois, tem a determinação e coragem. Mesmo sozinho contra inimigos perigosos, ele não desiste. Cada luta, cada golpe,
Cada tiro é um passo a mais para alcançar seu objetivo. Isso ensina que, quando temos algo importante para proteger, não podemos hesitar. Outro ponto forte é a justiça. Ele não quer ser um assassino, mas sabe que algumas batalhas precisam ser travadas. Ele faz o que é necessário, mas sem perder sua essência, sem se tornar igual aos inimigos que enfrenta. E por fim, a redenção. O passado dele foi marcado por violência, mas a jornada para salvar o filho também se torna uma forma de se reencontrar, de entender que, no final, o que realmente importa não é o que ele já fez, mas o que ele escolhe fazer agora. No fim das contas, Atirador Implacável é mais do que ação. É uma história sobre sacrifício, honra e amor incondicional. Até onde você iria para defender a sua família? E se o destino lhe pregasse uma peça e você se visse envolvido em uma trama onde poderosos inimigos, os quais você enfrentou no seu passado, se unissem para se vingar de você? E para isso, eles sequestrassem o seu filho? Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Após uma carreira bem-sucedida como um dos melhores atiradores do exército, ele se vê agora nesta situação em que precisa tomar uma atitude para salvar o seu filho. Mas, para executar este resgate, ele precisará quebrar as regras que sempre defendeu, pois os inimigos que ele terá que enfrentar não terão piedade quando estiverem com ele face a face. Uma missão de resgate recheada de muita inteligência, ação e cenas de luta de tirar o fôlego. Veja a atitude de um pai que arriscará sua própria vida para salvar a vida do seu filho. O filme começa mostrando ele, o cara que já foi um dos melhores atiradores do exército. Precisão absurda, sangue frio, missão dada, missão cumprida. Mas agora ele tá longe dessa vida. Mora numa casa simples, tentando ser um pai normal. Ele até tenta se encaixar nessa rotina pacata, faz café, leva o filho pra escola, tenta ser um cara comum. Só que a verdade é que ele nunca foi comum. E aí vem o problema. No meio dessa tentativa de ser um homem qualquer, o passado volta com tudo. Do nada, estranhos começam a aparecer. Carros desconhecidos parados na rua, gente observando de longe. Primeiro, ele acha que é paranoia, mas um cara como ele nunca pode baixar a guarda. Quando um ex-colega do exército liga e solta um alerta estranho: "Ei, ouvi falar de uns caras perguntando sobre você." Ele sente aquele frio na espinha. Então, um dia qualquer, ele sai para comprar pão, e quando volta, a casa tá um caos. Portas abertas, móveis quebrados, marcas de luta. E o pior de tudo, o filho sumiu. O desespero bate. Ele revira a casa, chama o garoto, mas nada. O coração acelera. Aí ele vê, um celular jogado no chão toca. Tela rachada, número desconhecido. Ele atende. Uma voz fria do outro lado da linha. "Finalmente achamos você. Agora temos algo seu. Você sabe o que fazer." Pá. Silêncio. Ele aperta o telefone com tanta força que quase quebra. Ele sabe quem são esses caras. Velhos inimigos. Pessoas que ele achou que nunca mais veria. O que eles querem? Vingança. E agora? Agora ele precisa decidir. Chamar a polícia? Esquece. Esses caras não jogam limpo. Tempo é essencial. Se ele esperar, o filho pode não estar mais vivo. Então ele faz o que sempre fez de melhor. Se prepara para a guerra. Primeiro, ele revisita o velho esconderijo no porão. Caixas de madeira, códigos, fundo falso. Armas que ele não toca há anos. Cada peça tem um peso. Cada arma traz uma lembrança. Ele não queria voltar para isso, mas não tem escolha. Ele liga para um velho contato do exército. "Preciso de informações." Agora o cara reluta, mas entende a gravidade. Em minutos ele recebe um nome, um local. Os sequestradores estão em movimento. Sem tempo a perder, ele veste o colete, ajusta o rifle e sai. A caça começou. Agora a coisa fica séria. Ele tá na caça. O filho foi levado, os sequestradores não deram detalhes, só soltaram aquele aviso vago no telefone. Mas ele já sabe quem são. E se tem uma coisa que ele aprendeu no exército, é que todo inimigo deixa um rastro. Ele não pode perder tempo. Pegando as informações com um velho contato do exército, ele descobre que os sequestradores estão se movendo. Não tão longe, ainda dá para pegar. O problema? Eles sabem que ele vai atrás e vão estar prontos. Primeiro, ele precisa de um carro, algo discreto, rápido. Ele não tem tempo para alugar ou comprar, então ele pega um na marra. Nada muito chamativo.
Só um sedã de rua que ninguém vai suspeitar. Agora, é direção reta até o primeiro ponto de encontro dos sequestradores. Um galpão abandonado no meio do nada. Ele chega sem fazer barulho. Não vai entrar igual um louco. Não ainda. Primeiro ele observa. 2 caras na porta, armados. Outros devem estar lá dentro. Ele se move rápido, silencioso. Aproxima-se por trás, neutraliza o primeiro com uma chave de braço, pega a arma dele. O segundo nem vê de onde veio o golpe. 2 a menos. Agora, a porta tá livre. Ele entra. Escuro, silêncio. E aí, bum! Luzes acendem de repente. Armas apontadas para ele. Era uma armadilha. O líder dos sequestradores aparece. É um rosto do passado. Alguém que ele derrubou anos atrás. Alguém que devia estar morto. Você devia ter ficado quieto. Mas ele não responde, só observa. Eles querem que ele fale, que implore, mas ele nunca foi assim. Ele analisa a sala, vê as saídas, as armas, os inimigos. 5 caras armados. O líder continua. Seu filho tá bem por enquanto, mas se você quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer algo pra gente. Aí vem a revelação. Não é só vingança. Eles querem usar ele. Ele tem habilidades que eles precisam. Um assassinato, um alvo importante. Se ele fizer, talvez o filho viva. Ele não tem escolha. Finge aceitar. Diz que precisa de um tempo para planejar. Eles amarram ele numa cadeira e saem para discutir os detalhes. Erro deles. Eles esqueceram com quem estão lidando. Ele pode estar preso, mas não está indefeso. Ele se lembra de um truque que aprendeu no exército. Desloca o polegar, escapa das algemas. Rápido e silencioso. Agora, ele está solto. Ele se esgueira pelo galpão, pegando uma faca de um dos seguranças. Elimina um por um, rápido, eficiente. Até que só sobra o líder. Onde tá meu filho? O líder ri. Longe demais para você pegar. Mas ele fala mais do que devia. Ele dá pistas, um nome, uma cidade. Agora ele sabe para onde ir. Ele aperta o gatilho, o líder cai. Sem tempo para pensar. Ele pega tudo que pode, armas, munição, um novo carro, e parte para a próxima fase, o resgate. Agora é tudo ou nada. Ele já sabe onde o filho tá. Uma mansão afastada, cercada de seguranças, cheia de assassinos treinados. Ele não tem reforços. Tá sozinho. Mas isso nunca foi problema. Ele dirige a noite toda. Olhos fixos na estrada, mente só num objetivo: resgatar o filho. Cada quilômetro percorrido aumenta a tensão. Ele sabe que pode ser uma armadilha, sabe que pode não sair vivo. Mas não importa. Se precisar morrer para salvar o garoto, ele morre. Ele chega antes do amanhecer. A mansão é uma fortaleza, muro alto, câmeras, guardas armados, mas ele não vai entrar pela porta da frente. Ele nunca entra pela porta da frente. Ele escala um ponto cego do muro, se esgueira pela lateral. 2 guardas fumando perto da entrada dos fundos. Erro deles. Ele ataca silenciosamente, rápido. Um mata-leão num, uma facada no outro. 2 a menos. Ele pega uma arma e segue para dentro. Agora ele tá dentro. A casa tá escura. Ele se move devagar, ouvindo cada passo, cada som. Ele sobe as escadas, seguindo a intuição. O filho deve estar no andar de cima, longe da saída. De repente, um barulho. Alguém vem. Ele se esconde atrás da porta. Guarda entra, não vê nada. Tarde demais. Ele o derruba com um golpe seco. Segue em frente. Ele encontra o quarto, trancado, mas ele não tem tempo para arrombar devagar. Ele dá um chute na fechadura. A porta arrebenta. E lá tá ele, o filho, preso, amordaçado, olhos arregalados de medo. Pai? Ele corre e solta o garoto, mas não tem tempo para abraço, porque o alarme dispara. Agora todo mundo sabe que ele tá ali. Ele pega o filho no colo e sai correndo pelo corredor. Os inimigos vêm de todos os lados. Ele atira, acerta, avança. O garoto se agarra nele, tremendo, mas ele não pode parar. Tiros, explosões, gritos. Ele pula por cima do corrimão, aterrissa no andar de baixo. Mais guardas aparecem. Ele pega uma mesa e usa como escudo. Atira por cima, derruba mais 2. Mas eles são muitos. Ele precisa de um plano. Agora, ele vê uma janela, a única saída. Segura firme. Ele abraça o filho e se joga. Eles caem na piscina do lado de fora. A água explode ao redor. Ele emerge, puxando o filho junto. O garoto tosse, mas tá bem. Mas os inimigos ainda estão vindo. Ele levanta, pega o garoto no colo e corre. O carro tá perto. Se ele conseguir chegar, acabou. Tiros assobiam perto deles. Ele se abaixa, protege o filho, mas segue correndo.
Faltam poucos metros. De repente, um inimigo aparece na frente do carro. Ele não pensa. Atira. O cara cai. Ele abre a porta, coloca o filho no banco de trás e liga o motor. Pneus cantam. Ele acelera. Os últimos inimigos tentam atirar, mas ele já está longe. Finalmente ele respira. O filho está salvo. Pai, você veio mesmo. Ele olha pelo retrovisor, vê o garoto, vê que ele está bem e então responde: sempre. O filme Atirador Implacável não é só sobre tiros, perseguições e vingança. No fundo, ele carrega valores poderosos que fazem a história valer a pena. Primeiro, o amor inabalável de um pai pelo filho. Desde o começo, o protagonista não pensa duas vezes antes de arriscar a própria vida para salvar quem ama. Ele não se importa com o perigo, não recua diante das dificuldades. Isso mostra que, para quem realmente ama, não existe obstáculo impossível. Depois, tem a determinação e coragem. Mesmo sozinho contra inimigos perigosos, ele não desiste. Cada luta, cada golpe, cada tiro é um passo a mais para alcançar seu objetivo. Isso ensina que, quando temos algo importante para proteger, não podemos hesitar. Outro ponto forte é a justiça. Ele não quer ser um assassino, mas sabe que algumas batalhas precisam ser travadas. Ele faz o que é necessário, mas sem perder sua essência, sem se tornar igual aos inimigos que enfrenta. E por fim, a redenção. O passado dele foi marcado por violência, mas a jornada para salvar o filho também se torna uma forma de se reencontrar, de entender que, no final, o que realmente importa não é o que ele já fez, mas o que ele escolhe fazer agora. No fim das contas, Atirador Implacável é mais do que ação. É uma história sobre sacrifício, honra e amor incondicional. Até onde você iria para defender a sua família? E se o destino lhe pregasse uma peça e você se visse envolvido em uma trama onde poderosos inimigos, os quais você enfrentou no seu passado, se unissem para se vingar de você? E para isso, eles sequestrassem o seu filho? Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Após uma carreira bem-sucedida como um dos melhores atiradores do exército, ele se vê agora nesta situação em que precisa tomar uma atitude para salvar o seu filho. Mas, para executar este resgate, ele precisará quebrar as regras que sempre defendeu, pois os inimigos que ele terá que enfrentar não terão piedade quando estiverem com ele face a face. Uma missão de resgate recheada de muita inteligência, ação e cenas de luta de tirar o fôlego. Veja a atitude de um pai que arriscará sua própria vida para salvar a vida do seu filho. O filme começa mostrando ele, o cara que já foi um dos melhores atiradores do exército. Precisão absurda, sangue frio, missão dada, missão cumprida. Mas agora ele tá longe dessa vida. Mora numa casa simples, tentando ser um pai normal. Ele até tenta se encaixar nessa rotina pacata, faz café, leva o filho pra escola, tenta ser um cara comum. Só que a verdade é que ele nunca foi comum. E aí vem o problema. No meio dessa tentativa de ser um homem qualquer, o passado volta com tudo. Do nada, estranhos começam a aparecer. Carros desconhecidos parados na rua, gente observando de longe. Primeiro, ele acha que é paranoia, mas um cara como ele nunca pode baixar a guarda. Quando um ex-colega do exército liga e solta um alerta estranho: "Ei, ouvi falar de uns caras perguntando sobre você." Ele sente aquele frio na espinha. Então, um dia qualquer, ele sai para comprar pão, e quando volta, a casa tá um caos. Portas abertas, móveis quebrados, marcas de luta. E o pior de tudo, o filho sumiu. O desespero bate. Ele revira a casa, chama o garoto, mas nada. O coração acelera. Aí ele vê, um celular jogado no chão toca. Tela rachada, número desconhecido. Ele atende. Uma voz fria do outro lado da linha. "Finalmente achamos você. Agora temos algo seu. Você sabe o que fazer." Pá. Silêncio. Ele aperta o telefone com tanta força que quase quebra. Ele sabe quem são esses caras. Velhos inimigos. Pessoas que ele achou que nunca mais veria. O que eles querem? Vingança. E agora? Agora ele precisa decidir. Chamar a polícia? Esquece. Esses caras não jogam limpo. Tempo é essencial. Se ele esperar, o filho pode não estar mais vivo. Então ele faz o que sempre fez de melhor. Se prepara para a guerra. Primeiro, ele revisita o velho esconderijo no porão. Caixas de madeira, códigos, fundo falso. Armas que ele não toca há anos. Cada peça tem um peso.
Cada arma traz uma lembrança. Ele não queria voltar para isso, mas não tem escolha. Ele liga para um velho contato do exército. Preciso de informações. Agora o cara reluta, mas entende a gravidade. Em minutos ele recebe um nome, um local. Os sequestradores estão em movimento. Sem tempo a perder, ele veste o colete, ajusta o rifle e sai. A caça começou. Agora a coisa fica séria. Ele tá na caça. O filho foi levado, os sequestradores não deram detalhes, só soltaram aquele aviso vago no telefone. Mas ele já sabe quem são. E se tem uma coisa que ele aprendeu no exército, é que todo inimigo deixa um rastro. Ele não pode perder tempo. Pegando as informações com um velho contato do exército, ele descobre que os sequestradores estão se movendo. Não tão longe, ainda dá para pegar. O problema, eles sabem que ele vai atrás e vão estar prontos. Primeiro, ele precisa de um carro, algo discreto, rápido. Ele não tem tempo para alugar ou comprar, então ele pega um na marra. Nada muito chamativo, só um sedã de rua que ninguém vai suspeitar. Agora, é direção reta até o primeiro ponto de encontro dos sequestradores. Um galpão abandonado no meio do nada. Ele chega sem fazer barulho. Não vai entrar igual um louco. Não ainda. Primeiro ele observa. 2 caras na porta, armados. Outros devem estar lá dentro. Ele se move rápido, silencioso. Aproxima-se por trás, neutraliza o primeiro com uma chave de braço, pega a arma dele. O segundo nem vê de onde veio o golpe. 2 a menos. Agora, a porta tá livre. Ele entra. Escuro, silêncio. E aí, bum! Luzes acendem de repente. Armas apontadas para ele. Era uma armadilha. O líder dos sequestradores aparece. É um rosto do passado. Alguém que ele derrubou anos atrás. Alguém que devia estar morto. Você devia ter ficado quieto. Mas ele não responde, só observa. Eles querem que ele fale, que implore, mas ele nunca foi assim. Ele analisa a sala, vê as saídas, as armas, os inimigos. 5 caras armados. O líder continua. Seu filho tá bem por enquanto, mas se você quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer algo pra gente. Aí vem a revelação. Não é só vingança. Eles querem usar ele. Ele tem habilidades que eles precisam. Um assassinato, um alvo importante. Se ele fizer, talvez o filho viva. Ele não tem escolha. Finge aceitar. Diz que precisa de um tempo para planejar. Eles amarram ele numa cadeira e saem para discutir os detalhes. Erro deles. Eles esqueceram com quem estão lidando. Ele pode estar preso, mas não está indefeso. Ele se lembra de um truque que aprendeu no exército. Desloca o polegar, escapa das algemas. Rápido e silencioso. Agora, ele está solto. Ele se esgueira pelo galpão, pegando uma faca de um dos seguranças. Elimina um por um, rápido, eficiente. Até que só sobra o líder. Onde tá meu filho? O líder ri. Longe demais para você pegar. Mas ele fala mais do que devia. Ele dá pistas, um nome, uma cidade. Agora ele sabe para onde ir. Ele aperta o gatilho, o líder cai. Sem tempo para pensar. Ele pega tudo que pode, armas, munição, um novo carro, e parte para a próxima fase, o resgate. Agora é tudo ou nada. Ele já sabe onde o filho tá. Uma mansão afastada, cercada de seguranças, cheia de assassinos treinados. Ele não tem reforços. Tá sozinho. Mas isso nunca foi problema. Ele dirige a noite toda. Olhos fixos na estrada, mente só num objetivo: resgatar o filho. Cada quilômetro percorrido aumenta a tensão. Ele sabe que pode ser uma armadilha, sabe que pode não sair vivo. Mas não importa. Se precisar morrer para salvar o garoto, ele morre. Ele chega antes do amanhecer. A mansão é uma fortaleza, muro alto, câmeras, guardas armados, mas ele não vai entrar pela porta da frente. Ele nunca entra pela porta da frente. Ele escala um ponto cego do muro, se esgueira pela lateral. 2 guardas fumando perto da entrada dos fundos. Erro deles. Ele ataca silenciosamente. Rápido. Um mata-leão num, uma facada no outro. 2 a menos. Ele pega uma arma e segue para dentro. Agora ele tá dentro. A casa tá escura. Ele se move devagar, ouvindo cada passo, cada som. Ele sobe as escadas, seguindo a intuição. O filho deve estar no andar de cima, longe da saída. De repente, um barulho. Alguém vem. Ele se esconde atrás da porta. Guarda entra, não vê nada. Tarde demais. Ele o derruba com um golpe seco. Segue em frente. Ele encontra o quarto, trancado, mas ele não tem tempo para arrombar devagar. Ele dá um chute na fechadura. A porta arrebenta. E lá tá ele, o filho, preso, amordaçado.
olhos arregalados de medo. Pai? Ele corre e solta o garoto, mas não tem tempo para abraço, porque o alarme dispara. Agora todo mundo sabe que ele tá ali. Ele pega o filho no colo e sai correndo pelo corredor. Os inimigos vêm de todos os lados. Ele atira, acerta, avança. O garoto se agarra nele, tremendo, mas ele não pode parar. Tiros, explosões, gritos. Ele pula por cima do corrimão, aterrissa no andar de baixo. Mais guardas aparecem. Ele pega uma mesa e usa como escudo. Atira por cima, derruba mais 2. Mas eles são muitos. Ele precisa de um plano. Agora, ele vê uma janela, a única saída. Segura firme. Ele abraça o filho e se joga. Eles caem na piscina do lado de fora. A água explode ao redor. Ele emerge, puxando o filho junto. O garoto tosse, mas tá bem. Mas os inimigos ainda estão vindo. Ele levanta, pega o garoto no colo e corre. O carro tá perto. Se ele conseguir chegar, acabou. Tiros assobiam perto deles. Ele se abaixa, protege o filho, mas segue correndo. Faltam poucos metros. De repente, um inimigo aparece na frente do carro. Ele não pensa. Atira. O cara cai. Ele abre a porta, coloca o filho no banco de trás e liga o motor. Pneus cantam. Ele acelera. Os últimos inimigos tentam atirar, mas ele já tá longe. Finalmente ele respira. O filho tá salvo. Pai, você veio mesmo. Ele olha pelo retrovisor, vê o garoto, vê que ele tá bem e então responde: sempre. O filme Atirador Implacável não é só sobre tiros, perseguições e vingança. No fundo, ele carrega valores poderosos que fazem a história valer a pena. Primeiro, o amor inabalável de um pai pelo filho. Desde o começo, o protagonista não pensa 2 vezes antes de arriscar a própria vida para salvar quem ama. Ele não se importa com o perigo, não recua diante das dificuldades. Isso mostra que, para quem realmente ama, não existe obstáculo impossível. Depois, tem a determinação e coragem. Mesmo sozinho contra inimigos perigosos, ele não desiste. Cada luta, cada golpe, cada tiro é um passo a mais para alcançar seu objetivo. Isso ensina que, quando temos algo importante para proteger, não podemos hesitar. Outro ponto forte é a justiça. Ele não quer ser um assassino, mas sabe que algumas batalhas precisam ser travadas. Ele faz o que é necessário, mas sem perder sua essência, sem se tornar igual aos inimigos que enfrenta. E por fim, a redenção. O passado dele foi marcado por violência, mas a jornada para salvar o filho também se torna uma forma de se reencontrar, de entender que, no final, o que realmente importa não é o que ele já fez, mas o que ele escolhe fazer agora. No fim das contas, Atirador Implacável é mais do que ação. É uma história sobre sacrifício, honra e amor incondicional. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.